Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ximenes, sou professor da disciplina de otorrino, aqui do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, e o tema da nossa aula é disfonia. Nós vamos dividir em algumas partes. Essa é a primeira parte, em que a gente vai falar sobre conceitos iniciais, conceitos de epidemiologia, um pouco da fisiologia e da anatomia da voz, e na segunda aula a gente fala sobre as principais doenças que acometem as pregas vocais. Então, inicialmente, em relação à disfonia, a gente tem que entender a diferença entre rouquidão e disfonia, né? Então, rouquidão é uma alteração perceptiva na qualidade da voz. Então, a pessoa está rouca, você ouve aquela voz estranha, diferente, soprosa, áspera, e você diz que aquela pessoa está rouca. Disfonia é um conceito mais amplo. Disfonia quer dizer qualquer perturbação da voz manifestada por rouquidão ou por outros defeitos. O paciente pode ter uma voz de boa qualidade, mas ele cansa ao falar. O paciente termina de dar fazer uma leitura numa igreja, ou de dar uma aula, ou de atender um telefonema, e ele vai dizer assim: estou com a voz cansada, doutor, minha voz arde. Tudo isso a gente considera como disfonia. Ou um cantor que tem uma alteração na quebra de uma passagem, de uma escala vocal para outra escala. Isso também é disfonia, apesar de acusticamente não ter tido nenhuma alteração perceptiva no som. Então, rouquidão é um termo de alteração perceptiva da voz, enquanto disfonia quer dizer qualquer perturbação da voz, manifestada por rouquidão ou não, por um defeito, um cansaço, uma ardência, devido a causas orgânicas, funcionais ou psíquicas. Nós vamos ver doenças tumorais, doenças orgânicas, doenças funcionais, como a incoordenação pneumofonoarticulatória, e doenças psíquicas, como a disfonia psicogênica, todas elas causando disfonias. Outros conceitos que ainda valem a pena a gente comentar é em relação à afonia, ou seja, a ausência da voz. O paciente pode ter um problema em que não consiga emitir voz com suas características habituais, ou seja, a ausência da voz a gente vai chamar de afonia. E odinofonia é um conceito de que o paciente pode produzir, a pessoa pode ter dor ao falar. Então, o indivíduo, por exemplo, com a laringotraqueite aguda, o fato dele falar produz uma dor de forte intensidade. Isso a gente considera como odinofonia. Além disso, nós temos, nesse tema, nessa aula de hoje, desde doenças simples, como um simples resfriado, até lesões malignas, carcinomas e espinocelulares, que podem levar ao óbito do paciente, né? Então, é um tema realmente importante. Cabe ao médico generalista, ao clínico, saber quando solicitar o encaminhamento desse paciente para o otorrino, quando esse paciente deverá realizar uma laringoscopia. Um retardo na solicitação de um exame, no encaminhamento para o especialista, pode repercutir na sobrevida desse paciente. Tumores iniciais da laringe, como nós vamos ver adiante, têm sobrevida de 99% em 5 anos, enquanto tumores avançados de laringe têm sobrevida em torno de 20% a 30% de sobrevida em 5 anos. Esse retardo, às vezes de 1 mês, 2 meses, para fazer um diagnóstico e iniciar-se o tratamento, pode reduzir drasticamente a sobrevida desses pacientes. O tema disfonia ele também é importante pela sua frequência, né? Todo paciente, toda pessoa profissional que utiliza a voz no seu dia a dia pode ter algum grau de disfonia, prejudicando a qualidade da sua vida e da sua atividade profissional. Professores, operadores de telemarketing, médicos que passam um dia explicando a receita, explicando a doença para o doente, profissionais da área de saúde, como agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, policiais militares. Para vocês terem uma ideia, a laringoscopia, que é o exame que a gente avalia as pregas vocais, é um exame admissional em uma grande quantidade de concursos. E eles são, inclusive, eliminatórios. Um paciente com uma alteração congênita das pregas vocais vai ser impedido de assumir um determinado concurso, porque a voz será um limitador para a sua atividade profissional. Ou seja,
não é só o otorrino, nem só o clínico que tem que entender um pouco desses conceitos. Quem for ser perito de INSS, quem for ser perito judicial, quem for trabalhar em atividades que atendam professores, operadores de telemarketing, tem que conhecer um pouco sobre as principais doenças que acometem as pregas vocais. Aqui nós vamos mostrar para vocês, nesse videozinho aqui à esquerda, nós vamos ter a visão que a gente tem na laringoscopia, certo? É uma visão axial. E ele vai fazer esse vídeo, tem um som, que é uma pessoa explicando essa imagem e depois essa imagem que é uma visão frontal. Essa imagem a gente não tem quando faz a laringoscopia, como a gente vê no ambulatório da gente, mas é o que acontece na prática. Eu vou soltar o som e a gente vai entender melhor. Visão axial, que é a representação da imagem que você viu ao vivo. Agora, o corte frontal. Note que não há um simples movimento de aproximação ideal. Há um deslocamento ondulatório vertical de toda a prega. Aqui vale a pena a gente entender as forças que acometem, que atingem a laringe. Nós temos 3 forças, certo? A força mioelástica, que é a contração dessa musculatura, que nós temos o músculo tireoaritenoide, é uma visão esquemática de uma imagem digitalizada, daquele programa do Homem Virtual, que foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, em que aqui a gente tem a prega vocal, a sua parte muscular, a sua parte epitelial, e essa região, a camada da lâmina própria. Nós temos essa força mioelástica, que é coordenada principalmente pelo nervo laringeu recorrente. O nervo laringeu superior também age, contraindo o músculo cricotireoide, mas em especial o nervo laringeu recorrente, o nervo laringeu inferior, que vai contrair todos os demais músculos da laringe, com exceção do cricotireoide. Essa é a primeira força. A segunda força é a força do fluxo inspiratório, o fluxo de ar que vem da região do tórax em direção à prega vocal. Aqui a região da subglote, aqui a região da supraglote. Esse fluxo de ar vem por contração da musculatura diafragmática e da musculatura intercostal. Então, esse fluxo de ar chega nessa região e encontra uma prega vocal fechada. Quando a gente vai falar, as pregas vocais encontram-se fechadas. Quando a gente respira, as pregas vocais estão abertas. A prega vocal ela abre para a gente respirar e ela fecha para a gente deglutir e para a gente falar. Então, nós temos aí 2 forças. A força que abre as pregas vocais, que é o ar querendo passar por um local estreito, estreitado, aqui essa prega, esse pregueamento muscular e mucoso, e a força e o fluxo de ar inspiratório de inferior para superior através da contração da musculatura diafragmática intercostal. Falta aí uma terceira força, um terceiro efeito, terceiro fenômeno físico, que chama efeito de Bernoulli. Esse efeito de Bernoulli se dá pelo fluxo de ar que vem passando em direção superior e encontra uma resistência. Daniel Bernoulli foi um médico oftalmologista que, em a sua tese de doutorado, intitulada Dinâmica dos Fluidos, nos mostrou que existe uma constância entre pressão e velocidade quando fluidos, ou aqui no caso gases, a diferença de fluido e gases é apenas a agregação das moléculas, ele disse para a gente que existe uma constante. Quando uma eleva, a outra diminui, ou seja, há uma constante inversa. O ar, quando vem de inferior para superior e passa por uma região estreitada, por mais paradoxal que possa parecer, esse ar aumenta a sua velocidade e diminui a pressão. Fica com a pressão diminuída entre essas bordas. Por isso que a gente viu o colabamento das estruturas. O ar passa e, ao passar, ele produz um colabamento dessas mucosas. Esse colabamento faz com que a prega vocal vibre em torno de 220 a 240 vezes por segundo na mulher e em torno de 120, 130 vezes por segundo no homem. Então, isso se chama frequência fundamental, é medido em Hertz, que são ciclos por segundo. Essa frequência
essa frequência fundamental, ela ocorre basicamente em decorrência do efeito de Bernoulli. Então, são as 3 forças que agem na laringe. Por que esse conceito de anatomia e de fisiologia é tão importante no entendimento das disfonias? A razão principal é para que a gente entenda que qualquer alteração nessa estrutura física, um pequeno cisto, um pequeno pólipo, uma discreta leucoplasia, um processo inflamatório agudo, qualquer pequena alteração vai produzir disfonia. Nós vimos como é que acontece no plano axial, que é a imagem que a gente tem na laringoscopia. Lá no ambulatório a gente viu essa imagem. O que acontece na prática é essa onda que viaja, o americano chama de traveling wave, que é uma onda que viaja. Eu vou soltar de novo a imagem para que a gente possa entender melhor. O que faz a prega vocal voltar a se tocar, como a gente vê nesse ponto, é o efeito de Bernoulli. O aumento da velocidade faz com que haja uma redução da pressão e as mucosas tendem a se tocar novamente. O efeito de Bernoulli ele é observado em uma série de outros locais, né? Na asa de um avião, que é arredondada por cima e é reta embaixo, né? Faz o ar passar mais rapidamente por cima do avião, ou seja, aumento da velocidade. Como existe uma constante inversa, diminui a pressão e isso mantém o avião voando. O aerofólio de um Fórmula 1 é o sentido oposto, há um buleado inferior e é reto em cima, e esse buleado inferior, esse arredondado, faz com que o ar passe mais rápido por baixo, o que diminui a pressão e mantém o Fórmula 1 no chão. Aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, é um esquema das estruturas anatômicas, histológicas e ultraestruturais da prega vocal. O epitélio pavimentoso, a prega vestibular, o músculo vocal, e a gente vai vendo uma aproximação, né? Vamos tirar o epitélio, dissecar o epitélio. O que nós vamos ver debaixo do epitélio? Fibras colágenas distribuídas em formato de cesta de Vimy. Essas fibras colágenas permitem um deslocamento da prega vocal pelo efeito de Bernoulli, e são dessa forma que vocês veem que a prega vocal se desloca, produzindo esse movimento tão frequente como a gente falou, de 120 a 130 vezes no homem, 220, 240 vezes na mulher. Vamos agora ver algumas imagens, né, de laringoscopias. Essa imagem aqui é uma imagem que nós vamos ver no início sem a estroboscopia e logo após com a estroboscopia. Então, o que a gente pode observar aqui? Uma luz está piscando. Vai começar a piscar a luz. Essa luz que pisca chama luz estroboscópica. Essa é aquela mesma luz que a gente está acostumado a ver na boate. O que essa luz representa? Certo? A nossa retina só tem capacidade de visualizar entre 12 e 14 imagens por segundo. Como eu falei para vocês, isso aqui é a prega vocal de um homem. A gente consegue ouvir o homem emitindo a voz. A voz masculina vibra 120, 130 vezes por segundo. A gente não consegue captar essa velocidade de imagem na nossa retina. Então a estroboscopia dá uma câmara lenta. Como ela dá flashes de claro escuro, a gente tem aí falsa ideia de que a prega vocal está em câmara lenta, mas consegue visualizar o movimento mucoondulatório. No início do vídeo, eu vou colocar aqui de novo, nos primeiros segundos, quando não tem a estroboscopia, a gente não consegue ver só um borrão. Perdão. A gente não consegue ver só um borrão. Ó. Até aqui, nesses primeiros segundos, a gente só vê um borrão. Vou liberar de novo. Quando entra a estroboscopia, a gente começa a definir aquele movimento mucoondulatório que eu expliquei para vocês no slide anterior. Essa imagem é uma laringe dissecada. Isso é uma laringe em que foi retirada as pregas vestibulares, né? E nós visualizamos apenas as pregas vocais. Eu vou liberar a imagem, a gente vai ver o movimento mucoondulatório. Esse é o movimento mucoondulatório que a gente descreve, olha lá.
de inferior para superior. Esse aqui, como é uma laringite secada de cadáver, foi colocada num balão de ar comprimido, foi dado um ponto para aproximar as duas cartilagens aritenoides e faz esse movimento mucoondulatório, então, acontecer. Na prática, no paciente vivo, a gente vai ter essa imagem. Aqui a gente vê um exame absolutamente normal, pregas vocais de coloração habitual, branquinhas, normais, um movimento mucoondulatório simétrico, a gente vê a onda viajando, né, a traveling wave, dos dois lados, absolutamente normal essa estroboscopia. Antes da gente falar sobre as doenças, eu vou dar uma parada, né, vou encerrar essa primeira aula aqui, para que a gente possa, a partir dos próximos slides, falar das principais causas de doenças que acometem as pregas vocais.